Tema agora para análise com a ajuda de Mário Vaz, analista de Relações Internacionais. Muito bom dia. Começamos precisamente pelo funeral do antigo líder supremo do Irão, Ali Khamenei, que vai arrancar já amanhã no Irão. Vai também acontecer no Iraque as cerimónias fúnebres. Entretanto, são esperados milhões de pessoas nestas cerimónias. Será um momento marcante também para o povo iraniano, que o regime iraniano, aliás, avisa que não devem ser atacados, sobretudo neste período de luto. Sim, Anabela, pelo menos é isso que pedem. Exatamente. É, no fundo, aqui um coroar da sobrevivência que o regime iraniano conseguiu alcançar, no fundo, em virtude desta operação militar. Ou seja, esta operação militar americano-israelita começa com objetivos bastante maximalistas e expressos. Um deles era mesmo a mudança de regime e, no fundo, passados estes meses, o regime continua onde estava, onde sempre esteve, com uma mudança da sua configuração, porque em virtude da eliminação das camadas cimeiras da liderança iraniana, Ali Khamenei, entre outros. O regime teve uma alteração, por aquilo que nós conseguimos perceber, para uma ala mais militar, da Guarda Revolucionária. Na sucessão, o problema da sucessão que existia antes desta guerra começar, porque não se sabia quem é que ia de facto e quem é que tinha capacidade para suceder a Ali Khamenei. Ora, essa situação também já está resolvida. Mojtaba Khamenei sucede ao pai, também numa desvirtuação, digamos assim, daquilo que era o princípio da legitimidade revolucionária, portanto, trazendo aqui uma legitimidade mais sucessória, até porque do ponto de vista dos estudos islâmicos, Mojtaba Khamenei não seria o candidato mais óbvio para ocupar este cargo, mas no fundo permite agora ao regime, passado o período mais difícil da guerra, fazer aqui um ato de relegitimação junto do povo iraniano, apelando a um lado mais emocional e fazendo também uma demonstração de força de que sobreviveu e que agora joga na mesa das negociações com as suas cartas, como sabemos, o Estreito de Hormuz, entre outras, e tendo conseguido evitar a eliminação, por exemplo, do arsenal de mísseis balísticos e também da sua rede de proxies. Vemos a situação em Israel e no sul do Líbano com o problema Hezbollah, que não está resolvida e seria uma das questões a resolver por esta guerra e que manifestamente, para já, pelo menos, não está resolvido. Entretanto, as cerimónias fúnebres de Ali Khamenei acontecem precisamente no 4 de julho, feriado nos Estados Unidos. Não terá sido, certamente, uma data escolhida ao acaso, numa altura em que há também informações de que Mojtaba Khamenei terá saído do esconderijo. É provável que vá assistir às cerimónias fúnebres do pai? Ou é demasiado arriscado? Eu penso que há esses dois pesos, esses dois fiéis na balança, ou seja, por um lado é arriscado, sabemos da capacidade, principalmente da inteligência israelita, de perpetrar ataques no regime iraniano e nas suas figuras. Vimos isso ao longo do último ano, com especial foco naquilo que for a grande campanha de eliminação das mais altas figuras do regime iraniano e também militares. Agora, ainda assim, como estava a dizer, este é um momento também de legitimação do regime e, se é um momento de relegitimação do regime, é também um momento de legitimação desta nova figura, deste novo líder supremo, que esteve bastante ausente do olhar público, não só da comunidade internacional, mas também da população iraniana, e que pode aqui aproveitar para, de facto, no fundo, se relegitimar junto também do povo iraniano. Mas não será do interesse dos Estados Unidos eliminar este novo líder do Irão numa altura em que há negociações e, inclusivamente, o Irão pede que, de facto, que as negociações sejam retomadas só depois destas cerimónias. Mas, do lado de Israel, a percepção será diferente, porque quer, de facto, eliminar Mojtaba Khamenei. Eu penso que não é necessariamente eliminar Mojtaba Khamenei, é de facto enfraquecer o regime iraniano ao máximo. Sempre foi esse o objetivo de guerra israelita, ficou por cumprir. Sabe que nestas negociações não é player central, não está sentado à mesa com os Estados Unidos e com o Irão e, portanto, nós vemos isso no Líbano, vai continuando a tentar atingir aqueles que são os seus objetivos. Ainda assim, tem que estar em coordenação com os Estados Unidos. Nós vimos diversos episódios de troca de acusações e de palavras bastante duras e inéditas do presidente Trump para com Benjamin Netanyahu.
ainda assim, uma coisa é a retórica, outra coisa são as ações. E não existiria uma eliminação de Mojtaba Khamenei que não fosse combinada. Ora, sendo contrário ao interesse dos Estados Unidos e, para além disso, tendo-se demonstrado inútil do ponto de vista do rumo da guerra e daquilo que foi depois do endurecimento do regime, creio que seria muito improvável não será agora pensarmos num cenário desse. Sim. Seria um retrocesso em termos de negociações, certamente. Sim, exatamente, porque isso só contribuiria para o degradar ainda maior daquela que é a confiança entre as partes, que já é muito perto de nula e que é essencial para atingir um acordo estruturado, que é o que nós estamos neste momento a tentar negociar em Doha. Basta lembrar que todo este processo de meses a negociar um memorando de entendimento de 2 páginas, 15 pontos, foi meramente para desenhar uma arquitetura que permitisse às partes realmente se sentarem e discutirem as questões realmente importantes, nomeadamente o programa nuclear. Continua a ser quando estamos num cenário controverso. deste, a ideia do interesse americano neste momento, conseguir que a negociação seja bem sucedida, lá está, por causa do preço do petróleo, à medida que o tempo vai passando, as eleições intercalares também se vão aproximando. Sabemos que este é um grande fator, o preço, o cabaz alimentar, nomeadamente na sua componente depois do preço dos combustíveis, mas também dos efeitos multiplicadores que ele tem na economia como um todo, é de facto um fator que pesa muito na popularidade ou na impopularidade de Donald Trump e que pesa depois no cálculo eleitoral dos republicanos para as eleições intercalares. Mário, avançamos também para a guerra na Ucrânia, que ontem Kiev foi alvo de um dos maiores ataques de sempre contra a capital, Kiev. Entretanto, Volodymyr Zelensky já veio dizer que este ataque massivo por parte da Rússia vai ter uma resposta. Como é que Zelensky vai endurecer ainda mais os ataques que têm nos últimos meses atacado sobretudo infraestruturas energéticas como refinarias de petróleo? Zelensky irá mudar a estratégia de ataque nesta fase ou o plano será idêntico? Penso que provavelmente não mudar, mas endurecê-la. Esta situação é bastante demonstrativa da situação que nós temos neste momento na guerra da Ucrânia e que é, de facto, uma alteração daquilo que nós víamos ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, perdão. Portanto, basta lembrar que nos primeiros anos da guerra a Ucrânia não tinha sequer esta capacidade e o debate era se a Ucrânia sequer devia usar armamento ocidental para atacar o território russo. Neste momento a discussão é outra, porque a Ucrânia desenvolveu essas capacidades internamente e neste momento consegue atacar a Rússia no seu território, seja ele no seu aparato petrolífero, o seu complexo industrial petroquímico e também, por exemplo, muito importante, na Crimeia, com um desgaste daqueles que são as artérias logísticas da máquina de guerra russa. E isso é, no fundo, uma novidade que não existia há muito tempo e que permite a Volodymyr Zelensky fazer estas declarações. Para além disso, a linha da frente está estagnada. Sabemos que a Ucrânia tem feito pequenos avanços, mas também com alguns recuos. Portanto, uma estagnação total que impede a Rússia de conseguir aquilo que é o seu grande objetivo, que é a conquista do Donbass, que é de facto aquela linha vermelha que tenta levar para uma possível negociação. E, para além disso, depois, nas declarações de Volodymyr Zelensky, falei aqui dos fatores que fortalecem a posição ucraniana, mas é preciso dizer que a Ucrânia também está numa posição igualmente frágil, principalmente do ponto de vista dos interceptores que não existem neste momento na Ucrânia em número suficiente. Os sistemas de defesa antiaérea que ontem Volodymyr Zelensky voltou a pedir aos aliados para... E é por isso mesmo que Vladimir Putin faz estes ataques, para pressionar a Ucrânia, nomeadamente nestes ataques a Kiev, para desgastar aquela que é a moral e a vontade de lutar do regime ucraniano, porque lá está, como eu disse, na linha da frente não o tem conseguido fazer. E, entretanto, o presidente da Ucrânia deverá também pedir autorização aos Estados Unidos para o fabrico de mísseis Patriot. Será isso viável, tendo em conta que estes mísseis são desejados há muito tempo, desde o início da guerra, por Volodymyr Zelensky, mas Donald Trump irá ceder ou, de facto, é um desejo impossível neste momento para a Ucrânia? Vamos ter que perceber isso, vamos aguardar para perceber o que é que de facto Volodymyr Zelensky consegue retirar negocialmente de Donald Trump. Aqui há 2 fatores.
A Ucrânia já tem mísseis Patriot, portanto são os mísseis que são usados precisamente para interceptar tanto drones como mísseis vindos da Rússia. O problema é que não os tem em número suficiente e os Estados Unidos são o seu produtor e também tem aqui, em virtude também da guerra do Médio Oriente, uma falta no seu armazenamento de mísseis estratégico para depois estar a oferecer à Ucrânia. Ainda assim, Volodymyr Zelensky, ao longo dos últimos meses, tem demonstrado que percebe melhor a lógica negocial de Donald Trump do que os seus colegas europeus. Sim. E, portanto, vai aqui, eu penso que a conseguir esta vitória e o fabrico destes mísseis na Ucrânia teria que ser numa lógica muito transacional de toma lá, dá cá, que é, no fundo, a linguagem que Donald Trump fala, e vamos ter que perceber quais é que são as cartas que Volodymyr Zelensky está disposto a dar a Donald Trump para receber este prémio que a Ucrânia desesperadamente precisa. Estamos já nos instantes finais, mas muito rapidamente. A Rússia admite alterações nos combustíveis, nomeadamente agora quer que a produção de gasolina se faça, mas com combustíveis de menor qualidade. É, de facto, já uma consequência da ofensiva da Ucrânia nos últimos meses. Refinarias de petróleo. É, exatamente. No fundo, nós temos aqui dois tipos de sanções. Víamos Kaja Kallas a falar das sanções europeias clássicas, que não têm tido grande efeito naquele que é o desgastar da máquina de guerra russa, e vemos as sanções ucranianas, que é de facto efetivar, impor este custo de guerra ao Kremlin, e, portanto, no fundo, não há estratégia melhor do que a Ucrânia conseguir fazer estes ataques, porque não só seca aquele que é o oxigénio que a máquina de guerra russa tem financeiramente para continuar a guerra, e também faz com que a população russa comece a sentir os efeitos desta mesma guerra. Muito bem. Mário Vaz, obrigada pela análise e um bom dia.